Parlamento Europeu, em Bruxelas, Lula seguiu em viagem para Paris, onde se encontrou com o presidente Emmanuel Macron. Marina Franceschini, tive que te interromper, minha amiga, mas agora eu quero ouvi-la sobre o ex-presidente Lula lá na Europa, especificamente em Paris, e justamente em um encontro com um crítico, né, do governo do presidente Bolsonaro. Boa noite de novo. Boa noite, meu amigo, para você e para todo mundo. Então, o que os parlamentares dizem é que todo movimento é pensado, tudo é estratégico, né? E que com isso, com esse gesto, o que o ex-presidente Lula quer mostrar é que na atual gestão, na gestão do presidente Bolsonaro, o Brasil fica mais isolado, né? Tem um problema ali com o negacionismo, então ele foi se encontrar logo com Emmanuel Macron, que é um crítico do governo Bolsonaro, sobretudo nas questões ambientais, né? Nesse problema do desmatamento da Amazônia, e a comunidade internacional falando sempre do negacionismo do governo em várias áreas, nessa ambiental também. Então, por isso foi um encontro estratégico e ele foi recebido com um protocolo de visita de chefe de Estado lá no Palácio Presidencial e tal. O ex-presidente Lula também foi premiado por uma revista que é referência na área de relações internacionais pela atuação dele no combate à desigualdade. Então, nesse encontro entre o ex-presidente Lula e o presidente francês, eles conversaram sobre urgências climáticas, justamente esse assunto que a gente estava tratando, né? Que é um ponto de crítica muito forte do presidente francês ao governo brasileiro, mas também de outras questões, como fome, como pobreza, como a importância da democracia, o avanço da extrema-direita. O ex-presidente postou nas redes sociais um comentário a respeito desse encontro dele com o Macron. Vamos ver o que ele disse? Com o presidente da França, na pauta a urgência climática e questões globais como a fome e a pobreza. Também conversamos sobre o futuro da União Europeia e a integração da América Latina. Acredito que os líderes mundiais precisam sentar à mesa para dialogar e enfrentar esses desafios com uma governança global. Dividimos preocupações como o avanço da extrema-direita pelo mundo e as ameaças à democracia e aos direitos humanos. Agradeço pela cordial recepção. Enquanto isso, aqui no Brasil, continuam as costuras para ver, embora o ex-presidente Lula goste de dizer que não está atrás de vice, que está muito cedo ainda, a gente sabe que todos os futuros candidatos à presidência já estão olhando para o lado ali, vendo quais são os partidos que podem fazer aliança, quais são os nomes mais palpáveis assim dentro das chapas e tal, e seguem aquelas negociações com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e os parlamentares aqui acompanhando, dizendo que por enquanto é só um gesto de simpatia, que a conversa ainda está muito no início, tem muita água para rolar. Obrigado, Marina, mais uma vez. A gente volta a conversar daqui a pouco, minha amiga. Vamos ouvir a Eliane Cantanhede para a gente falar sobre essa do presidente Bolsonaro, da viagem que faz o ex-presidente Lula e diferença em tudo, tanto no roteiro, especialmente no discurso. Cada um vende o Brasil que lhe convém. Marcelo, na verdade esse foi um gesto muito bem calculado e foi um gesto de grande sucesso do ex-presidente Lula. Por quê? Porque a comparação das viagens, das turnês internacionais do Bolsonaro com essa turnê internacional do Lula, desculpa, mas é acachapante, né? Acachapante. O presidente Jair Bolsonaro foi à ONU, nossa, a gente acompanhou. Os presidentes brasileiros abrem a Assembleia Geral da ONU todo ano em Nova York, né? Cabe ao presidente brasileiro. E todos os presidentes brasileiros aproveitam aí da ONU para conversas importantes bilaterais, presidente a presidente ou presidente primeiros ministros. O presidente Bolsonaro foi com uma comitiva enorme, ficou comendo pizza na rua, não falou coisa com coisa, foi defender cloroquina e não teve nenhuma, zero conversa bilateral de peso em Nova York. Ele foi para o G20, não conhecia os interlocutores, não conhecia os assuntos, passou em branco e sequer foi à COP26. Já o presidente Lula, olha o oposto. Ele, numa rápida passagem pela Europa, ele se comporta como estadista. Ele é recebido no Parlamento Europeu, ele é aplaudido de pé pelo segmento de esquerda, é preciso se frisar, do Parlamento Europeu. Ele é recebido com honras de estadista pelo Macron, que é nada mais, nada menos do que presidente da França,
né, um símbolo da democracia e um parceiro histórico do Brasil, e é recebido pelo futuro da Europa, Olaf Scholz, que é exatamente o candidato, o favorito para substituir a Angela Merkel na Alemanha, que é a nossa maior parceira comercial na Europa. Ou seja, é uma diferença, sim, acachapante. E então Lula faz um contraponto direto com Bolsonaro. Bolsonaro é um fiasco nas suas investidas internacionais, né? E o Lula é um sucesso, porque o Lula é o personagem político mais reconhecido no mundo todo. Isso é, olha, não venha me dizer que eu estou fazendo aqui campanha para o Lula, não, porque isso é mentira. Eu estou constatando, estou falando da realidade.